Bem-vindos ao primeiro programa da V8 Art Gallery. Hoje, para estrear o nosso canal, eu vou entrevistar o primeiro artista a lançar uma coleção pela V8. Ele é um grande amigo e apoiador da galeria. Eu acompanho seu trabalho há mais de 20 anos e é com muito prazer que convido para vocês Maurício Negro. Obrigado, José. Estamos aí. Vamos lá, lançar V8. Novidade na praça. Bom, a sua história com a ilustração é bem longa e muito bonita. Para quem não conhece, o Maurício ilustrou livros maravilhosos e alguns fazem parte da biblioteca de muita gente. Você colaborou também com vários autores indígenas, não? Várias coletâneas de textos, etc. Você pode destacar para a gente alguns dos trabalhos mais interessantes nessa área? Então, são fases diferentes da carreira, né? No início eu ilustrava o que aparecia, nas oportunidades que pintavam, né? Todo tipo de livro. Mas com o tempo, aqueles assuntos que têm mais aderência parecem se fortalecer e começam a aparecer com maior frequência até se tornar uma referência. No caso de ilustração indígena, isso aconteceu, não apenas através da imagem, porque eu creio ser provavelmente o ilustrador que mais fez livros indígenas, né, de várias partes do mundo, não só do Brasil. E aí quando você fala indígena, também povos tradicionais, por exemplo, da Oceania, da África, tal, que são povos indígenas também, né? Na compreensão de que indígena é aquele que é próprio daquele lugar. E vira uma referência nesse sentido, né? Relacionado ao meio ambiente, à natureza e essas comunidades, e também as manifestações contemporâneas. Tá? O tema indígena nos leva a algumas das peças da sua coleção, que será o nosso primeiro lançamento. Mas antes de chegar lá, eu quero perguntar para você sobre o tema da coleção, simbioses e sinapses. O que você quer dizer com esse título? Inicialmente eram duas coleções, né? E depois até o trabalho de curadoria da V8 fez valer e elas foram fundidas numa só, porque tem determinadas imagens que poderiam estar tanto numa quanto na outra. E eu gosto disso, porque o que talvez seja uma marca do meu trabalho, e eu digo isso não como vaidade, mas como uma consequência mesmo que alguns colegas já detectaram, é que eu trabalho muito com camadas de sentido, né? Você pode fazer uma leitura imediata, mas numa segunda olhada, de repente um outro sentido começa a aparecer, uma segunda intenção floresce, depende, é claro, do repertório, da sensibilidade e da interpretação de cada um. Mas eu busco fazer isso. Palavras, imagens que são como as palavras valise que se abrem, né? E aí começam a revelar coisas. E essa coleção traz isso inevitavelmente, né? Uma espécie de trocadilho visual, né? De aforismos e tal. E eu gosto muito disso também na linguagem falada. Né? Tanto que tem frases no meio dos NFT, tem frases ali também. As obras da sua coleção têm essa abordagem. Muitas são sinapses bem claras, né? Até anedóticas, eu diria, né? O blockchain, Rolling Stones, business. Outras já são mais reflexivas, como a Love Story, Mining e Amazon. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. É engraçado porque quando a gente lança um livro, por exemplo, um livro com texto ou sem texto, mas vamos falar de um livro-imagem, que é aquele que não tem texto algum, o texto é visual. Muitas vezes a interpretação de determinadas pessoas te surpreende, porque elas pegam uns caminhos que você próprio não tinha notado. De repente você até é capaz de detectar também, junto com ela, né? Você descobre junto, porque a criação é engraçada, né? O produto dela ganha vida independente. E você só acompanha, como largar o filho no mundo, né? O filho não é seu, é do mundo. E a arte é a mesma coisa. O que eu acho que a diferença agora é que quem me acompanha na literatura, ou eventualmente num documentário, com mágica, já conhece o meu repertório, a minha vivência, o meu discurso e tal. E aí eu posso prever um pouco mais. Mas quando se trata de criptoarte, a mensagem está sendo espalhada mundo afora, né? Para todas as línguas, inclusive, transcendendo essa barreira, né? Já que a imagem é capaz. E é imprevisível, mas ao mesmo tempo para nós é ótimo, né? Você tem uma possibilidade de ouvir impressões, sentir um retorno de públicos
que você não tem a mínima ideia de quem sejam, né? Eu acho muito desafiador. Bom, gente, essa é a história da nossa primeira coleção, que traz Maurício Negro como um artista em destaque no lançamento da V8 Art Gallery. Maurício, quero te agradecer muito por acreditar nessa ideia e nos ajudar a lançar nossos artistas nesse admirável mundo novo da Web3. Eu agradecendo o convite da V8 de fazer parte desse grupo seleto, especialmente curado para fazer parte de um primeiro lançamento, mas com vias de continuidade, sempre pensando em oferecer, enquanto criptoarte, mais consistência, um discurso, uma mensagem simbólica, uma narração, porque a gente usa a ilustração dessa forma, como pensamento, já nas próprias carreiras, né? E através desse suporte novo, eu acho que a gente consegue amplificar isso enormemente numa sociedade saturada de imagens, né? O desafio está lançado. Vamos ver o que acontece. Bom, e a V8 está possibilitando tudo isso. Obrigado. Se você quiser conhecer as obras, visite nosso site v8art.digital. Lá você pode marcar um lembrete para ser avisado quando as obras estreiam no OpenSea. Aproveite também e siga-nos nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram e em breve também no Discord. Espero vocês!